Que a paz do Senhor Jesus possa nos envolver nesse momento, que possamos nos deixar envolver e nessa comunhão com o Mestre, pois Ele nos prometeu que onde estiverem dois ou mais pessoas reunidas em seu nome, aí Ele estaria. Então nós vamos prestigiar a presença do Mestre, com reflexões sobre a vida dele aqui na Terra, segundo o Evangelho de Mateus, e damos continuidade no capítulo 20, versículo 17. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse, enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: Dize a estes meus 2 filhos, se assentarem um à direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, respondendo-lhe, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meus pais o destinam. Eu fiz questão de ler os 2 parágrafos juntos, porque aqui no texto são separados, porque enquanto eu estava lendo, surgiu uma questão. Ele aqui disse: quando estava para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós. Então isso significa o quê? Significa que não estava somente Jesus e os 12, como muitas vezes parece nos evangelhos, mas tinha outras pessoas. Então nós podemos nos perguntar, mas quem eram essas pessoas? E quantas eram essas pessoas? Eram somente pessoas, como dizer, do povo, do povoado, assim, judeus ou também gentios, que estavam assim na beira da estrada, que estavam na cidade? Ou, como nós pensamos, segundo as informações que temos da bibliografia espírita, tinha uns 500 espíritos prontos para a vinda de Jesus, que não todos juntos e nem sempre estavam acompanhando a pregação do Mestre. E, inclusive, tinha também mulheres presentes que estavam, como dizendo, ajudando Jesus com afazeres e com moedas, com bens, né? Então, suprimentos, roupas, porque tinha... Isso é uma lição que nós temos tido uma vez com uma freira católica, né, no caso, mas que ela falava que algumas questões dos judeus eram desenvolvidas, praticadas, colocadas em prática pelas mulheres. Só que no Evangelho eles não estão falando isso. Por qual motivo? Isso nós não sabemos, porque talvez quem escreveu os Evangelhos eram praticamente judeus. Então para ele era uma coisa normal que acontecesse isso. Então nós temos que ver, por exemplo, no Evangelho de Lucas, porque ele também deixou de colocar isso. Mas isso vai ser um estudo depois com o Evangelho de Lucas.
Bom, então aqui vamos ver que vem confirmado depois no segundo parágrafo, enquanto depois tem a mãe dos filhos de Zebedeu, não? Que vai falar para Jesus a famosa frase. No primeiro parágrafo, que talvez seja o mais importante nessas reflexões de hoje, que fala, enquanto estavam subindo a Jerusalém. Esse subindo, não sei se já comentamos, Jerusalém é uma cidade que é situada em cima de um monte, mas não é apenas em cima de um monte, é que é situada na extremidade de um monte, depois tem um precipício, e o templo está justamente nesse limiar. Então, quando a gente fala, vamos numa cidade, pode ir de muitas direções, pode ir e depois voltar do outro lado, por exemplo. Jerusalém não. Jerusalém você sobe para ir e desce para ir embora. Tem uma direção só. Então isso aqui é uma coisa que tem um significado muito profundo para os judeus e também para nós cristãos, com certeza, porque ir a Jerusalém significa subir. Subir significa se levantar. Então é ir além de algo. E sair da nossa situação. Isso é uma simbologia. E tanto é que quando a gente volta de Jerusalém, significa voltar numa determinada situação, que no caso seria uma situação espiritual para uma situação material. Isso é importante também naquela famosa parábola que nós já vimos do bom samaritano, né? Subir para Jerusalém e voltar de Jerusalém. Então, quando ele estava subindo, então Jesus estava, no caso, elevando os 12, porque ele os colocou fora do contexto onde ele se encontrava, que nós não sabemos quantas pessoas estavam nesse momento com Jesus, estavam seguindo Jesus, e falou, estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e escribas. Então veja bem, se como nós colocamos justamente, Jesus estava subindo para Jerusalém, estava indo, como dizer, entrando num plano mais espiritualizado, vamos colocar nesse sentido, porque também era um plano material, mas mais espiritualizado. Por quê? Porque estava indo ao templo de Jerusalém. Só que Jesus fala, olha, cuidado, que nós mesmo que estamos nos espiritualizando, nós vamos encontrar problemas. O Filho do Homem, que seria Jesus, nesse caso ele estava falando de si mesmo, será entregue aos sacerdotes. E os sacerdotes o entregarão aos gentios para ser açoitado, escarnecido e crucificado. Então ele não está falando do fato material, ele está falando de um fator espiritual, que parece um contrassenso. Mas nós vamos ver mais para frente, nos outros passos, que os sacerdotes, não os judeus, porque é sempre complicado e é bom fazer essa diferenciação. Judeus era todo o povo. Judeus eram também os 12 discípulos de Jesus. E também Paulo de Tarso era judeu. Agora, os judeus que entregaram Jesus aos gentios eram sacerdotes. Eles eram judeus. O povo que condenou Jesus, que mandou crucificá-lo, eram judeus, sim, mas eram judeus fora de Jerusalém, que não conheciam Jesus. Ele nem tinha ouvido falar de Jesus, não, senão naquela ocasião. Isso é uma diferenciação, é uma complementação que é bom fazer. Entretanto, Jesus, apesar de dizer isso, falava, mas no terceiro dia ressuscitará. Quer dizer, nesse reino espiritual, nesse contexto espiritual que vai acontecer, essas coisas que podemos dizer negativas, mas depois vai ter um final feliz, porque ele vai ressuscitar.
Então a mãe dos filhos de Zebedeu, este está no segundo parágrafo, juntamente aos seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. E aqui até a primeira coisa. Interessante é que ela se prostra para fazer um pedido. Só que ela não faz o pedido. Primeiro é Jesus que fala, que perguntou, o que queres? Isso também no simbolismo que nós vamos refletindo muitas vezes. Nós, quando vamos nos prostrar, que ainda hoje se usa justamente no plano tanto católico, de se ajoelhar, de se prostrar no campo evangélico, que são prática cristã, que nós vemos que Jesus, que era feita também pelos judeus, a gente vai e pede. Nesse caso, Jesus, quer dizer, a mãe dos filhos de Zebedeu, que aqui não tem o nome, sinceramente, não quero ter o nome, me parece que era Joana, mas pode ser que era outra. Essa mulher, ela não pede nada, ela se prostra, ela sabe o que vai pedir, mas ela não está pedindo. Jesus que fala, o que queres? E será que Jesus não queria isso? Não queria. Só que Jesus estava esperando o momento certo, estava esperando que ela se comunicasse, que pudesse expressar isso. Isso são coisas importantes, porque muitas vezes nesse simbolismo nós podemos dizer, quando nós queremos algo de Deus, dos bons espíritos, dos santos, não, que tem na Igreja Católica, nós deveríamos ter esse ato assim de expectação, de ter certeza de saber o que nós estamos querendo, se é aquele mesmo que nós podemos pedir. Isso é importante. E Jesus pergunta, o que queres? E ela responde, dize que estes meus filhos se assentem à sua direita ou ele faz a sua coisa. Ele coloca Jesus numa situação de chefe, daquele que pode. Por quê? Porque diz, no teu reino, você vai colocar uma à direita e uma à esquerda de vocês. Como dizer, vai dar os encargos mais importantes para eles. Aí Jesus, como sempre, ele faz esse teatrino, podemos dizer, essa dinâmica, para dizer, não sabeis o que pedir. Podeis beber o cálice que eu vou a beber? Quer dizer, você tem certeza que vai conseguir esse encargo que vocês querem? Você sabe que você está à altura disso? Porque quando nós pedimos alguma coisa, geralmente nós pedimos para ser, assim, que possa ser satisfeita o nosso pedido, sem saber que nós também não precisamos ter esse merecimento. Ou já temos isso, ou vamos ter isso, para conseguir algo. Que são fatores que nós sabemos. Tá? Isso é natural, que dentro da bondade, da misericórdia, da sabedoria de Deus, Ele quer sempre que cada um de nós faça a própria parte e possa ter o que está precisando. E eles responderam, porque os filhos de Zebedeu, vamos lembrar, eram chamados também de Toanerges, que seriam os tonantes, que eram os mais enérgicos dos 12, não? Tirando provavelmente Pedro. Né? Ele fala assim, podemos, quer dizer, eles querem, eles vão aguentar firme. Então Jesus respondeu, sim, bebereis do meu cálice. Aí você está vendo que Jesus já sabia, mas queria uma confirmação. Isso sempre tendo por pacífico que Jesus sabia. Porque Jesus sabia o que a mãe iria querer, sabia o que iria acontecer com os dois. Entretanto, fala, todavia,
sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Opa, aí tem uma grande reflexão para fazer. Então nós sabemos que o reino de Jesus, que Jesus é o Mestre, que Jesus é o Senhor, que Jesus conhece o futuro dos discípulos. Entretanto, falo que não cabe a ele conceder isso, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. E aqui tem um ponto fundamental, que é aquele ponto que nós já temos assim refletido, dizendo, então, Jesus não é aquele Deus que nós entendemos como Deus. É um Deus, como dizer, parcial, quer dizer, seria aquele pai adotivo, para fazer uma comparação com o plano material que nós temos, respeito ao Pai verdadeiro, que é Deus, que é o Criador do Universo. Isso é um dos pontos que nós podemos refletir isso. Isso é importante? Para muitas coisas sim. Porque no caso, nós vamos ver, nesse caso específico, por exemplo, os filhos de Zebedeu, João e André, eles querem sentar uma à direita e uma à esquerda. E se depois não conseguir isso? Será que eles vão ficar assim, desiludidos? Bom, eles querem iludidos, porque na realidade, se ele vai ser concedido esse a eles, e Deus que sabe, nem Jesus sabe. Então nós não podemos pedir para Jesus uma coisa que ele não pode. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós nos sentimos desiludidos na vida, decepcionados, porque não conseguimos uma coisa que eu queria, eu tanto pedi, e Deus não deixou, Deus não deu. Por quê? Porque não era para nós, para aquele momento, ou para sempre, quem sabe. Então nós depois vamos ver mais para frente, que já falamos, quando Jesus fala, seja feita a tua vontade, Senhor, e não Pai, não Senhor, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é sempre mais um dos pontos que nós podemos assim, raciocinar, não podemos refletir para entender. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, os disse: sabeis que os governadores das nações os dominam e os grandes os tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muito. Bom, isso é a conclusão, não, desse passo que é muito importante, pelo menos eu acho muito importante, um dos passos mais importantes, porque aqui está toda a mensagem de Jesus, quer dizer, a importância, revela o que é de verdade Jesus e como nós podemos seguir Jesus. Porque nesse caso, ele está falando sabeis que quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Quer dizer, se a gente quer de verdade servir a Deus, servir a Jesus, seguir Jesus, se de verdade quer ser importante nesse reino de Deus que está aqui na terra, porque Jesus já falou, o reino de Deus já está vindo, ele deve ser o quê? E aqui ele dá coisas simples, coisas que todo mundo pode fazer. Servir aos outros, se humilhar,
ser útil, mas de verdade, não servir a si mesmo. Pelo contrário, aqui ele fala que o Filho do Homem vai dar a sua vida. Quer dizer, nós temos que dar a vida. Isso, logicamente, é sempre um fato também simbólico de dar a vida, o que é? De dar os próprios interesses. O que é importante para nós. E que é muitas vezes o que é. E aqui podemos tocar um ponto, sempre se referindo à mãe de André de João, de dar a vida dos filhos, que é a coisa mais incrível que a gente pode fazer. Não, como? O filho é meu. E aqui que está a questão. Porque os filhos são filhos de Deus, primeiro. E como nós estamos falando, nós aqui praticamente somos o quê? Pai adotivos. E nesse sentido que nós podemos também entender isso. Por quê? De outra maneira, como vamos entender por que os filhos, podemos entender crianças, não? E também adultos, eles vão ser tirados do convívio dos pais, tanto com a morte física, quanto com a morte espiritual, por exemplo. Um filho longe, um filho perdido assim na vida. Por qual motivo? Como é que Deus pode ser bom? Como é que Deus pode ser justo para fazer isso? Tirar os filhos do convívio dos pais? Mas, entretanto, nós não conhecemos a vontade de Deus, não conseguimos entender, sondar os desígnios dele. E Jesus aqui nos fala, dar a vida. Por que a vida? Porque Jesus não foi tirado do convívio da própria família. Tanto é que Maria, com seus outros filhos e filhas, foi a procurar Jesus. Por quê? Porque Jesus já não estava dentro da família. E Jesus voltou? Não voltou. Porque Jesus falou, não, a minha família indicou a família espiritual. Então, com isso Jesus renegou a mãe? Não renegou a mãe. E a mãe até estava presente depois na crucificação. Aí deu grande testemunho do que significa o sacrifício de uma mulher, no caso de uma mãe. Então, isso faz sempre parte de um simbolismo que Jesus trouxe para nós e continua trazendo assim no dia a dia, porque a vida é muito mais que a vida material. Entretanto, a vida material ela é importante para nós. Isso não significa que cada um também vá a menosprezar o valor da família, muito pelo contrário. Porque Jesus, voltamos na base, Jesus, uma das grandes novidades que trouxe para nós, na humanidade, é que ele simbolizou Deus como um pai de família. E esse pai de família, que é praticamente o pai da humanidade, e como nós podemos entender Jesus como um pai adotivo, sempre da humanidade. Então, nesse caso, o pai é pai de família. Aí a família é importante. A família é a primeira célula da sociedade que nós conhecemos na humanidade, que depois se desenvolveu em tribos, se desenvolveu em países, está se desenvolvendo em outras sociedades, não? Porque depois vamos ser a família cristã, tem as famílias judia, tem a família muçulmana, e assim por diante. Mas isso sempre faz parte da raça humana, da família humana. É nesse sentido que Jesus trouxe essa novidade, que nós vamos entender sempre melhor. Ele nos dá uma prova por dizer que a outra novidade, porque os grandes da terra, os governadores das nações, dominam e tiranizam. E aqui, Jesus, pegando sempre, por exemplo, para ele mesmo,
fala, eu não vim aqui para ser servido, mas para servir. Então, vocês também têm que fazer isso. Vocês querem ser grandes? Sim, então tem que servir. Porque Jesus tinha o poder? Tinha, e tem ainda o poder. Só que ele, mais que o poder, ele vê isso como responsabilidade. Ele, tanto é que nós vemos nas várias coisas, ele não manda as pessoas, não dá às pessoas como dizer, eu tenho o poder e te dou. Não, ele fala, o que queres que te seja feito? Ou como ele perguntou para ele, o que queres? E isso é diferente de dar, mas é de compartilhar, chamando também os outros a poder usufruir disso com merecimento. Eles vão poder usufruir isso enquanto eles consigam aproveitar isso. Porque, veja bem, se nós vamos dar para fazer uma simbologia sempre, se nós vamos dar uma arma perigosa para um menino, uma criança, um brinquedo perigoso, a criança pode se machucar. Nós temos que dar um brinquedo, mas seguro. Um brinquedo com o qual ele não possa se machucar, pelo contrário. E muitas vezes nós vamos falar o que com ele? Vamos ter aquela troca. Se você vai fazer isso, você vai ter esse prêmio. Vamos a fazer que ele possa se esforçar para fazer algo para ter esse prêmio. E così assim estamos educando ele, estamos compartilhando. Bom, essa é a reflexão de hoje. Essa é a sabedoria, não? Que Jesus deixou para nós, e nós vamos assim dando continuidade na semana que vem, com muita paz, com muito amor, muita alegria. Assim seja.